Então, hoje eu vou tentar falar em 15 minutos. A gente sempre se empolga um pouquinho para falar da Política Nacional de Resíduos e de logística reversa. Rafaela, você vai passar para mim? Bom, então, vou começar falando da logística reversa. Acho que, no contexto, ela é um instrumento que afeta diretamente o setor empresarial, né? E o objetivo dela realmente é fazer retornar para o ciclo produtivo o resíduo descartado, né, o produto descartado pelo consumidor, para reaproveitamento, para que a gente diminua a pressão nos recursos naturais e evitar que esses resíduos cheguem em aterros sanitários, né, em grosso. É esse o objetivo que a gente quer. O objetivo, assim, de pano de fundo é transferir um pouco o ônus, né? Hoje o ônus da gestão inadequada dos resíduos ele recai para o Estado, né? Para descontaminar ou para remanejar e descontaminar esses lixões, efeito de saúde pública, né? De vetores e tudo isso, e acaba recaindo para todos nós como contribuintes, pagando os impostos, né? Para que o Estado faça essa gestão. Então, o grande objetivo da logística reversa é tentar transferir esse custo hoje do contribuinte para o consumidor, né? Então, hoje, na hora que a gente for consumindo os produtos, a gente está gastando um pouquinho aí para fazer essa remediação. Então, hoje, um consumidor que consome mais, ele vai ter um impacto maior para isso do que hoje um contribuinte de forma indiscriminada, todo mundo tendo que pagar por uma gestão inadequada. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe um pouquinho alguns artigos anteriores ao 33, né, da logística reversa, para mostrar um pouquinho o que acho que já foi abordado da importância da gente voltar para a hierarquização do resíduo, né, da gente induzir a reutilização, produzir o material na concepção, né, de uma forma mais amigável, né, ao meio ambiente, não só a reciclagem. A reciclagem é importante também, mas a gente também tem que pensar na fabricação. E hoje, confesso, até como Ministério, como coordenadora dos processos de logística, a gente ainda não está conseguindo trabalhar nessa parte, né? Hoje a gente está muito mais focado naquele que a gente fala, né, do recolhimento dos produtos e dos resíduos, né? Mas eu acho que esse é um desafio, né, conforme a gente vai aprimorando os acordos setoriais, é voltar nessa questão, né, de reutilização, de produção de materiais com a menor quantidade possível de matéria-prima virgem, né, e tentar produzir justamente o necessário para manter a integridade e a qualidade do produto, né? Isso a gente não pode abrir mão. E pode passar, por favor. Então, aí eu já falei um pouquinho, né, da proteção. Então, para a gente ter que pensar na produção só no que é realmente essencial e o objetivo da embalagem, realmente é manter a integridade dos produtos. E lembrando que a lei também já trouxe isso, então, que caberia aos fabricantes, né, a fabricação de embalagens que sejam passíveis de ser recicladas, se não for possível a reutilização, né? Então, a gente hoje ainda não trabalha muito nesses itens, mas eu acho que nesse fórum aqui é importante a gente lembrar. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu vou falar muito rápido nesses próximos slides. Eu não sei o quanto que vocês conhecem. Hoje, para a gente implementar a logística reversa, existe um comitê orientador composto por 5 ministros de Estado, o Ministério do Meio Ambiente que coordena, e hoje ele aprova todas as cadeias que vão ser implementadas de logística reversa, o cronograma, os estudos, os editais e o acordo setorial. Então, é só para mostrar para vocês que isso não é uma atribuição só do Ministério do Meio Ambiente, né? Isso envolve outros 4 ministros de Estado, como Saúde, Ministério da Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio, Fazenda. Então, vou passar, isso aqui era só para ilustrar. Bom, aí é o papel do comitê orientador, eu vou deixar mais para consulta. Hoje, em 15 minutos, eu não vou muito a fundo de como a gente faz, era só para mostrar que existe uma estrutura formada para a gente discutir logística reversa. Pode passar, por favor. Bom, e esse também eu vou passar rapidinho. Hoje a gente fala muito de um acordo setorial como instrumento de implementação da logística reversa, mas a gente tem ainda mais 2 instrumentos, né, o termo de compromisso e o próprio decreto, né, que seria uma regulamentação unilateral, que até agora o governo federal ainda não usou essa ferramenta de regulamentação, mas já estamos com uma primeira minuta de decreto pronto, que cabe quando a gente não consegue avançar nas negociações com o setor, então o governo poderia ter uma norma
unilateral. Não era a nossa opção, porque a gente acha que aprende muito nesse processo de negociação, tentando destravar algumas possíveis barreiras, mas existe essa outra opção. Pode passar. Aí são uma lista das deliberações que esse comitê orientador já publicou, são 11. Eu vou só deixar aí a título de consulta. Vou focar mais no de acordo setorial de embalagens em geral. Aí eu trouxe os itens mais importantes da primeira fase, né, do acordo setorial. Tinha uma meta quantitativa, né, que era a redução de 22% do resíduo que chega em aterros sanitários, triplicação do número de pontos de entrega voluntária, apoio a cooperativas de catadores, que vai desde a formalização, estruturação, garantia de compra, a parte de infraestrutura. Essa primeira fase acabou, né? Nós estamos fazendo uma análise mais crítica do relatório entregue, ainda não está publicado no nosso site, porque a gente pediu alguns ajustes, e estamos ainda discutindo agora a fase 2. Um ponto que eu falei rápido, estava no outro slide ali, que é, para a gente, extremamente importante, que a gente conseguiu colocar a necessidade de ter um sistema de informações, para a gente ter estimado quanto que é coletado em pontos de entrega voluntária, em cooperativas, se eles usam dados da coleta seletiva e por tipo de material. Hoje, a qualidade da informação, né, é bastante frágil, né, de resíduos, e bastante difusa. Isso é um desafio tanto para a revisão do Plano Nacional, que hoje nós estamos tentando fazer um diagnóstico, quanto na implementação do Sistema Nacional de Informações. E a gente conseguiu colocar no acordo setorial que, em 36 meses da assinatura, a gente já teria um sistema para embalagens, a gente ter uma estimativa da quantidade coletada. Pode passar. Aqui também vou passar rápido. O que foi abrangido na primeira fase foram essas regiões metropolitanas, né? São as 12 regiões metropolitanas que, na época, no edital de chamamento, a gente tinha expectativa de já implementar antes da Copa. Então, eram as cidades onde teve a Copa do Mundo, e quanto que ela representa em relação à população, né? Então, hoje, representa 33% da população. Isso tudo agora, vamos dizer, foi vencido, né? Vamos começar a discutir a segunda fase. Pode passar, por favor. E esse daqui a gente fez porque, em alguns momentos, a gente é muito questionado. Será que a meta foi muito fácil, né? Será que não era só o que as empresas já estavam fazendo? E aqui a gente mostra que não é tão fácil assim, né? A gente pegou os dados do Ministério das Cidades, né, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento e Resíduos, e lá tem as declarações de quantos municípios declaram sobre coleta, lixões, coleta seletiva, cooperativa. Então, aqui a gente vê em azul, né, se quando o acordo setorial estiver efetivamente funcionando e atendendo as metas, quanto que aumentaria em azul com relação ao que nós temos hoje. Pode passar. Essa aqui é uma estimativa para a gente ver mais ou menos as metas, né? E tentamos fazer uma estimativa de quanto seria o potencial economia para os municípios quando a logística estiver efetivamente na prática, né? A gente sabe que hoje a gente tem um ano do acordo setorial, não é o ideal, e o sistema de logística no Brasil, né, com essa dimensão territorial, com custo de transporte muito alto e com pouco mercado de reciclagem, parque de reciclagem ainda bastante concentrado. Esse é um dos desafios que a gente vai colocar aqui. Pode passar, por favor. E também temos, além do acordo setorial, um termo de compromisso para embalagem de aço, que ela não ingressou no acordo setorial e propôs um instrumento separado para embalagem de aço, e que foi para consulta pública, finalizou o processo, a gente está fazendo os ajustes, né, e respondendo às contribuições. Provavelmente deve ser assinado nos próximos meses, nos próximos dias, talvez. Depende um pouquinho da agenda de ministros, né, porque, como eu falei ali, o comitê orientador é composto por 5 ministros, e eles que precisam validar todos os instrumentos da logística reversa. E aí eu pus alguns itens que a gente destacou no termo de compromisso da Prolata. Então, vai ter a instalação de um centro de recebimento de embalagem de aço, apoio a 50 cooperativas, a meta proporcional ao que ela
representa, né, da coalizão para a embalagem de aço, agora um pouquinho mais firme, né, porque, pela lei, o termo de compromisso ele tem que ser mais restritivo, ele não pode abrandar, e uma estimativa de aumento de 24% em relação às embalagens de aço reciclado. Então, esse termo de compromisso ainda está no site do Ministério, embora a consulta pública já tenha finalizado, pode ser consultado, e, assim que assinado, a gente disponibiliza no Sistema Nacional de Informações de Resíduos, como todos os documentos de logística reversa. Pode passar. Bom, aí agora a gente entra na questão um pouquinho mais complicada da logística reversa, principalmente de embalagens, e o nosso maior desafio hoje, como integrar os municípios nessa logística reversa, né? E a dificuldade é porque, pela lei, tanto o município tem uma responsabilidade, né, pela gestão de resíduos, ele é o titular de limpeza, e trouxe também o setor empresarial para a logística reversa de embalagens, que faz parte de um grande percentual da coleta seletiva. Então, como integrar esses dois sistemas é o nosso maior desafio, acho que vai ser o desafio da segunda fase, né? A gente pediu para que fosse criado um grupo específico para discutir essa estratégia de aproximação com o município, que é realmente onde todas as logísticas acontecem, né, se operacionalizam na prática. E aí a nossa ideia é que esse sistema seja um sistema separado, mas que desonere o município dessa coleta seletiva, né? A gente teve uma discussão bastante intensa durante todo o processo de negociação sobre o ressarcimento da coleta seletiva. E, pela lei brasileira, a gente entende que o ressarcimento da coleta seletiva porta a porta é bastante difícil, porque a própria lei ela é um pouco dúbia quando fala que o município tem que fazer a coleta seletiva e a empresa a logística reversa. Então, a gente entende que, provavelmente, vão ter que ser sistemas separados, mas que desonere o custo, né, do município. Pode passar. E aqui eu pus um pouquinho para lembrar a importância do Plano Municipal de Gestão Integrada do município, porque quando o plano é bem feito, ele já pode trazer algumas respostas de como fazer essa integração, né? Então, a primeira parte, né, do plano é o diagnóstico, né? Qual quantidade de resíduo, volume, quanto daquele resíduo faz parte dos sistemas de logística reversa, identificação dos resíduos sólidos, objeto da logística e de um plano de gerenciamento. E aí a gente destaca a questão do grande gerador, né, que, quando o município ele faz essa diferença do que é um grande gerador, ele deixa de ser responsável para poder coletar o resíduo de um grande gerador e dar a destinação. Isso também reduz bastante o custo do município, ainda é uma ferramenta pouco usada na maioria dos municípios no Brasil. E eu falo assim, pelo DF, a publicação da lei foi recente e já tem feito uma grande diferença, né? Por causa da lei do grande gerador, a gente vê vários setores se organizando para melhorar a sua gestão, diminuir o seu custo e não se enquadrar mais como um grande gerador, né? A gente teve um movimento muito forte dos bares e restaurantes em Brasília, que estão fazendo a sua gestão de orgânico, estão fechando um galpão, né, um terreno para fazer a compostagem dos seus próprios resíduos próximo a um viveiro, né, que geraria uma horta. Então, eles, deixando de gerar esse resíduo orgânico, eles não se classificam mais como grande gerador e ainda conseguem reutilizar isso, voltando para o seu ciclo produtivo. E também, por causa dessa lei, a gente começou a avançar a questão de embalagens de vidro em Brasília, que foi bastante polêmico, né? Teve um entendimento do Serviço de Limpeza Urbana de que o lixo em Brasília, o vidro em Brasília era rejeito, então que poderia ser para aterro junto com o orgânico. E isso gerou uma inquietação e não tinha viabilidade econômica para coletar, mas, com essa lei do grande gerador, hoje, a gente tem uma empresa em Brasília começando a coletar os vidros. Então, isso foi um exemplo bastante positivo, né, que eu gosto de transmitir aqui para vocês. E uma parte importante do plano, que é a descrição das formas e limites da participação do poder público e do setor empresarial, né, até onde vai a cota seletiva e até a logística. Eu sei que isso não é fácil, né, não é fácil para o município, não é fácil para o Ministério do Meio Ambiente, mas, assim,
eu lembro aqui que, se o município conseguir identificar algumas coisas, já facilita muito. Nós estamos ali também quebrando a cabeça, tentando pensar em pilotos com o município, tentando pensar em estratégias de como fazer essa integração e apoiar os municípios que a gente sabe que têm bastante dificuldade, até institucional, técnica, de pessoal, e o financeiro também, né? Então, o que a gente puder ajudar em nível nacional, a gente está fazendo, mas provavelmente eu não vou ter uma resposta única que sirva para todos os municípios, dada a diversidade, né, que a gente tem aqui. Então, a gente está discutindo, mas a gente precisa também aqui do apoio dos municípios a identificar algumas alternativas e algumas soluções. Pode passar, por favor. Bom, aí aqui a gente pôs só um slide do que a logística reversa pode trazer de benefício para o município, né? Se a gente conseguisse trabalhar em conjunto com o setor empresarial, identificar os pontos de entrega voluntária no local mais estratégico, e as cooperativas de catadores que poderiam ser apoiadas na forma que desonere também o município, para reduzir o seu custo. Aí, de repente, essas regiões poderiam não ter mais a coleta seletiva porta a porta, reduzindo o custo, né? A gente sabe que isso também é bastante polêmico. Nós, como cidadão, a gente gosta desse conforto, né, de ter a coleta seletiva porta a porta, mas poucos têm, vamos falar assim, estão comprometidos a pagar por esse serviço, né, de ter a coleta porta a porta. Então, também não querem ir num ponto de entrega voluntário, porque é um pouco distante, mas também não querem pagar. Então, essa é uma discussão que eu acho que a gente tem, sim, que começar a ter, e a gente tem uma expectativa para essa segunda fase de conseguir sensibilizar e ter um cidadão mais ativo. Porque, se a separação é na fonte, né, na minha casa, eu consigo ter um resíduo de muito maior qualidade, com valor agregado maior, facilito toda a implementação da logística reversa. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu já falei um pouquinho da visão do MMA, a importância desse sistema de contabilização, que vai vir com 36 meses. A gente imagina que, conforme a gente vai aumentando a meta do acordo setorial, novas parcerias vão surgindo, inclusive com o município, né, que tem hoje a maior parte do resíduo, vai ter que ter essa integração. A gente sabe que, hoje, só pontos de entrega e cooperativas de catadores eles não vão conseguir recolher tudo se a gente aumentar a meta, vão ter que estimular outras formas, né, outros arranjos. E, no relatório de desempenho, que a gente está analisando, já tem as primeiras informações de volume comercializado, que nos ajuda até estipular a meta, né? Nos primeiros acordos setoriais, a maior dificuldade é porque ainda é uma caixa preta. A gente não tem muitas informações de resíduo, né? De quanto é gerado, do produto, muito menos quanto que é descartado. Então, à medida que a gente vai dando mais transparência para essa informação, nos empodera a ter metas mais razoáveis, atingíveis e que tenham resultado. Por favor. Bom, aí os desafios. O primeiro, né, é como internalizar os custos da logística reversa de forma proporcional ao consumo. É um momento crucial, a gente coloca, porque a gente sabe da dificuldade dos municípios, cada vez com uma dificuldade financeira maior de fazer essa gestão do resíduo, e não só do resíduo, né, tem uma dificuldade financeira para implementação de várias políticas públicas. A gente sabe que resíduos é mais uma, né, política pública e que tem um custo alto. Então, a logística reversa ela é muito importante para poder ajudar os municípios nesse desafio. Esse desafio que eu já falei antes, como integrar coleta seletiva e logística reversa. E pode passar. E aí eu pus alguns desafios, principalmente para a segunda fase do acordo setorial, é uma visão bastante do Ministério, mas que a gente vai defender nas reuniões com a coalizão, né, do acordo setorial. A primeira questão da reciclagem, né, a gente precisa, aí não é só o setor empresarial, a gente, como governo, precisa pensar numa política de apoio e incentivo ao mercado de reciclagem, e, principalmente, de uma forma mais difusa, evitar essa concentração, que automaticamente isso daria um impulso muito grande na logística reversa. Então, essa é uma questão que a gente quer mandar para o comitê orientador, e é por isso importante que o CORE tenha a presença do ministro da Fazenda e da Indústria e Comércio, que pode trabalhar nessas políticas induzidas por nós.
Falo para vocês que a gente conseguiu, depois de muito tempo, uma porta aberta no CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, para discutir possibilidade de desoneração das cadeias de logística reversa. E a gente precisa melhorar o fluxo de comunicação, né? A gente viu que uma das dificuldades do acordo setorial foi o problema de comunicação com o município, com o cidadão, com o próprio Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente quer melhorar esse fluxo de comunicação, a gente quer melhorar a governança. A gente quer discutir procedimentos para novas adesões. Nós somos procurados por muitas empresas que têm muita dificuldade de entrar no acordo setorial, porque hoje a possibilidade de entrar é via associação, e uma associação ela vende uma série de serviços, né? A logística é um deles, então encarece muito para os pequenos. A gente precisa pensar num modelo que dê oportunidade para outras empresas também cumprirem a lei com relação à logística reversa de embalagens. Esse é um desafio. Pode passar. Bom, acho que eu vou até conseguir acabar no tempo, né? Esse decreto 9177 ele foi muito significativo para a gente. Ele reafirmou o entendimento do Ministério do Meio Ambiente de que, embora algumas empresas assinem um acordo setorial, a obrigação de implementar a logística reversa ela vem da lei. O acordo setorial ele vai regulamentar o procedimento de como vai ser feito isso. E que esse acordo setorial ele é submetido à consulta pública, qualquer empresa, qualquer cidadão ele pode contribuir, então ele tem a transparência, e, a partir do momento que o Ministério do Meio Ambiente assina um acordo setorial, ele traz como regras um conteúdo mínimo do que está lá, independente de ter assinado ou não o acordo setorial. Então, ele visa dar isonomia, né, para todas as empresas e comércio, distribuidores, a todos os que têm obrigação para implementar a logística reversa. A gente acha que ele empodera também os órgãos ambientais a poder fiscalizar e a cobrar de todos, não só aqueles que estão no acordo setorial, o que está sendo feito para implementar a logística reversa. E nós já começamos a pedir informações, como o governo federal, para associações, do que está sendo feito para algumas associações que ainda não são signatárias do acordo setorial, quais ações, quais atividades, qual um plano de trabalho que está sendo feito para implementar a logística reversa de embalagens em geral. Isso tem mobilizado bastante o setor. Estava aqui comentando com o Flávio que eu acho que isso fez mexer muita gente que não tinha ideia de que tinha que fazer logística reversa de embalagem. Então, a gente está despertando isso e mobilizando outros setores para também implementar a logística. Acho que é isso. E é mais importante, pode passar? Acho que é só meus contatos. Bom, não, ainda tem. Eu deixei aí, não vou ler, mas a título de informações, né, os sistemas implantados antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aí tem alguns links do que a gente chama de entidade gestora, que são instituições sem fins lucrativos que foram organizadas para implementar a logística reversa. E no próximo, eu acho que são... Pode passar? O status atual das cadeias que a gente já assinou, com o link também das gestoras e do sistema de informações, os que a gente ainda não conseguiu assinar. E, por último, meu contato. E acho que vou deixar para o debate para discutir aí com vocês alternativas e soluções para esses desafios. Muito obrigada.